Aí, pessoal, o empate do Grêmio na tarde de sábado contra o Londrina. Ou melhor, a vitória e a derrota de dois Grêmios que estiveram jogando nesta tarde. Vamos falar sobre isso detalhe por detalhe. Parece que a maldição não acaba. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, um Grêmio que entrou diferente. Renato Portaluppi tirou o Guilherme, botou o Tassiano, começou a partida com o Breno, com o Edilson, com o Jeromel, com o Kahneman, a volta da mágica dupla de zaga tricolor, o Diogo Barbosa, colocou o Vijaçante ao lado do Bitelo, liberou o Lucas Leiva, colocou o Tassiano para fazer também uma composição por dentro no meio-campo, colocou o Biel bem solto lá na frente, o Diego Souza, e o Grêmio começou jogando muito bem contra o time do Londrina, do Adilson Batista. O Grêmio perdeu gol logo de cara com o Lucas Leiva, depois perdeu com o Biel uma outra oportunidade, tem uma falta muito bonita do Diego Souza, o Grêmio pressionou, o Grêmio encurralou o adversário, uma bola viva, um gramado ruim, mas um Grêmio que conseguiu ser protagonista fora de casa, Diego Souza perto da área, fazendo triangulações, também saindo para jogar de pivô, e o Grêmio chegou ao gol com mérito, uma jogada do Bitelo, que foi o grande nome do Grêmio no primeiro tempo, ele vai, joga, rouba a bola, joga no fundo para o Tassiano dá um cruzamento na cabeça, o Diego Souza avança, vence do Simon de cabeça, encontra o gol, Grêmio 1-0, passando a ideia de que as coisas iriam dar muita tranquilidade, de que as coisas iriam acontecer, de que as coisas de fato poderiam ser positivas para o Grêmio em uma tarde quente de Londrina. Mas veio o intervalo e o Grêmio do primeiro tempo parece ter ficado lá. Renato botou o time um pouco mais atrás, manteve os mesmos jogadores, o Grêmio já não conseguiu passar do meio-campo, o Grêmio passou a não ter transição, o Grêmio passou a não marcar bem, o Grêmio começou a jogar praticamente numa linha defensiva perto da sua área. É verdade que o time da casa não conseguiu criar tantas oportunidades assim, mas se via que o adversário estava mais próximo de vencer ou, no caso, de empatar. A vitória do Grêmio no primeiro tempo se transformava a partir dali em um ambiente ruim. E Renato começou a mexer. E com as mexidas de Renato, os problemas aumentaram. Primeiro ele tirou Edilson e Lucas Leiva aos 17. Botou Thiago Santos e Léo Gomes. O Grêmio deu 2 passos para trás. Thiago Santos, que é um jogador de muita força, mas muito fraco tecnicamente, não conseguiu evoluir, não conseguiu dar nada para o Grêmio, e o Grêmio começou a sentar cada vez mais para trás, e o adversário, que mexeu bem, o Adilson é bom treinador, começou a ter mais espaço. Aos 28, o Renato tira o Biel, tira o Tassiano, bota o Guilherme e bota um lateral esquerdo. Logo depois, o Renato tira o Bitelo e bota o Lucas Silva. E aí entra a loucura. Olhem o time que o Grêmio terminou o jogo contra a equipe do Londrina. Breno, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Nicolas, Vijaçante, Thiago Santos e Lucas Silva. Guilherme e Diego Souza. Esse foi o time que o Grêmio terminou o jogo. O gol que o Grêmio sofre é um gol totalmente acidental. É um cruzamento, uma cabeçada, pega no braço, não sabe, raspa no braço do Vijaçante. Aí vai se dizer, mas a bola ia pro gol. Cara, o VAR vai acabar com o futebol brasileiro. Mas eu não posso aqui ficar falando e discutindo a arbitragem. Para mim, aquilo lá não é pênalti em lugar nenhum do mundo, sabe? Se aquele pênalti é na Alemanha, o juiz nunca mais apita, o VAR nunca mais apita, entendeu?
Então, mas eu não vou discutir, que não adianta a gente ficar discutindo a arbitragem. O que a gente tem que discutir é por que o Grêmio sentou atrás, por que o Grêmio largou o jogo, o que acontece com o físico do Grêmio. Por que o Grêmio não consegue ser um time propositivo? Por que o Grêmio faz um primeiro tempo como que fez e o segundo tempo é risível, ridículo? Um segundo tempo sem nada. Por que o Grêmio não consegue ser uma equipe que consegue manter minimamente um time organizado? Por que as coisas no Grêmio elas tendem a ser tão difíceis? Por que o Grêmio não consegue manter um nível básico de futebol? Que pecado é esse? Por que o Grêmio se entregou como se entregou no segundo tempo? Uma estratégia esdrúxula do Renato. E é tão louco esse negócio que no primeiro tempo tu tem que elogiar o Renato. A escolha do Tassiano foi correta, o Grêmio foi bem no primeiro tempo. Ah, mas o time não é maduro, o CCD, por isso... Cara, o Grêmio merece só elogios no primeiro tempo. E aí vem o segundo, e aquele time modorrento. Parecia que nós estávamos jogando dentro de uma sauna. Time mole. E o adversário pressionando. Tu tem que agradecer que o jogo acaba contra o Londrina, que tem 1/10 ou menos do que isso do investimento do Grêmio. Por isso é que a capa do vídeo, a capa da conversa é que por que o Grêmio produz 2 times? Por que o Grêmio produz 2 Grêmios? Por que o Grêmio não consegue construir algo mais forte? O que há com o Grêmio que as discussões não conseguem acontecer? Por que essa relação é tão complexa do Grêmio? Este é um ponto fundamental da nossa conversa. Se ao mesmo tempo o Grêmio consegue, em algum momento, apresentar um futebol para ser protagonista, e eu não tô... Olha a minha exigência. É futebol para ser protagonista contra o time do Londrina. Nós não estamos falando de nada demais, mas conseguiu. E no segundo tempo, não conseguiu ser protagonista contra o mesmo time do Londrina. Conseguiu ser pior que o Londrina. E não foi pouco pior, foi bem pior. Assim como foi bem melhor no primeiro tempo e venceu com méritos. O Grêmio, como eu disse, teve, e aí as figuras boas para a gente falar, e vamos falar das coisas positivas. Teve Jeromel e Kahneman como positivo, teve Bitelo como positivo, teve Vijaçante como positivo. Eu gostei muito da atuação do Diego Souza, jogando um pouco mais. Agora, os volantes que entraram, até quando nós vamos insistir com o Lucas Silva e com o Thiago Santos? Até quando? O Biel é esforçado e tal, falta um pouquinho, sempre falta um pouquinho. O Guilherme entrou parando de novo. O Lucas não conseguiu jogar na posição que estava. Até no início do jogo ele tem um gol, ele perde um gol, mas tem que dar mais, pode dar mais. O que há? Os 2 volantes correndo por todo mundo de novo, até o jogo, né? Principalmente até a entrada dos outros, depois ele saía. Tassiano, daquele jeito dele ali. Um time insuficiente. Um time pobre tecnicamente, pobre taticamente. Um time sem consistência emocional. Um time que não consegue ser competitivo todo o tempo. Um time que apresenta falhas difíceis de entender. Um time que se repete emocionalmente frágil. E aí a gente pode colocar também o Breno nessa conversa. Então, realmente são situações que obrigam os gremistas a pensar como vai ser o restante. A tabela, ela indica um Grêmio muito próximo da Série A. Ela indica isso. O Grêmio agora tem que se concentrar no jogo contra o Bahia, fortalecer somente no jogo contra o Bahia, exatamente para fazer vitória, porque os resultados, como eu disse, eles ajudam, eles estão favoráveis ao Grêmio nesse momento. Nós temos
Ou é verdade que o Ituano venceu e nós vamos acompanhar no domingo o jogo do Vasco contra a equipe do Sport, mas o Grêmio tem 6 pontos de sobra e faltam 12 para jogar. Ou seja, tem alguma tranquilidade, mas realmente cada vez mais é difícil de entender. Como é difícil de entender a fragilidade do time do Grêmio e como o Grêmio é diferente de um primeiro tempo para o segundo, como foi hoje em Londrina. Talvez tenha escancarado mais uma vez para todos nós as dificuldades que o Grêmio apresenta. Vamos lá. Este domingo tem muito conteúdo aqui no canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.